Bem-vindos, fica à vontade. Boa noite. Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo e ouvindo bem, por enquanto? Só deem um joinha aí, estão vendo? Estão conseguindo enxergar? Estão ouvindo bem? Boa noite, Edivaldo. Obrigado pelo retorno. Pessoal, então, vamos começar aqui a discutir, esperar o Alexandre entrar online aí para a gente convidá-lo para participar. Acredito que já vai dar certo. Deixa eu ver se o Alexandre já conseguiu entrar aqui. Só um minuto. Para o Alexandre conectar. E aí a gente já começa a discussão aqui. Boa noite, boa noite. Opa! Beleza? Tudo jóia. Como é que estão as coisas, professor? Certo. Não, tá bom. O pessoal escuta perfeito aí? Sim, eu não te ouço. Tá dando um eco quando eu no seu. Deixa só no celular. Aí que tipo. Tá só no celular. Você quer que ponha o fone? Não, beleza, tranquilo. Só vai dar um. Então tá bom. Gente, vamos comer. Muito novamente a todos. Obrigado por vocês estarem nessa queria agradecer ao Alexandre por que já vai ter que se apresentar. Peço licença, William, participar de bonezinho, lembrança de vocês. Obrigado mesmo. Então, gente, eu vou me apresentar e vou passar a palavra. Só um pouquinho aí, pessoal. Vê se melhorou. Melhorou a minha voz? Tá ruim? Vê se melhorou. Tá dando eco ainda? Não, eu te escuto perfeitamente agora, Alexandre. Tá, então, tem algumas pessoas escrevendo eco? Só um pouquinho. Oi. Consegue ouvir bem? Aí, eu tô falando que melhorou. Parece que melhorou. Agora ficou bom. Ah, beleza. Acho que era a capinha do telefone em volta aqui. Já tirei. Ah, tá. Beleza, perfeito. Então, vamos lá. Beleza. Eu sou Rafael, certo? Professor Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Leste. E a gente estou começando aqui, hoje é a primeira live, né, que a gente vai fazer assim, com um consultor, né, na verdade, de renome, a nossa pecuária de Rondônia, mas não só da nossa pecuária, mas da pecuária do Brasil inteiro. E a gente vai ter uma série de lives aqui. A ideia é fazer 2 ou 3 semanas, aí depois você ganhando lá no perfil, tá? Então, a nossa vai discutir aqui algumas coisas práticas, experiências, ainda mesmo, juntar isso com as experiências técnicas da cria, digamos assim. E eu convidei hoje para essa primeira live o Alexandre Furoni,
colega nosso aí, um parceiro também do trabalho, né? E aí eu passo a palavra aí para você, Alexandre, com vontade, se apresenta aí para a galera, para ver a gente daí. Bom, é um prazer muito grande, professor, estar fazendo parte dessa live com você. A ideia aqui é compartilhar. O que eu puder ajudar e compartilhar, esse é o objetivo. Você já me apresentou, mas vamos lá. Eu sou Alexandre Foroni, eu sou goiano de carteira de RG, mas rondoniense de coração, moro aqui desde os 2 anos de idade, sou zootecnista, formei na Universidade de São Paulo em 2003 e voltei em 2003 para Rondônia. Então, atuo no mercado de pecuária de corte, tanto com a consultoria quanto na atividade própria da família, desde 2003. Tenho uma formação muito voltada para a pecuária de corte mesmo, de produção, muito voltado para estar produzindo, dando rentabilidade. Sou muito preocupado com margem, deixar dinheiro no bolso do pecuarista. Então, a gente tem uma família que já mexe com pecuária há muito tempo, que é a família Nelore 3B, a nossa família aqui. Então, a gente produz genética aqui em Rondônia há muitos anos. Meu pai está aqui desde 76, na verdade, né? E a gente trouxe o rebanho para cá em 78, né? E começou essa atividade em 78 aqui, de produção de genética. Então, eu viajo bastante o estado, dando consultoria. Já fiz trabalho no Acre, no Mato Grosso, mas o meu foco maior está aqui em volta de Pimenta Bueno hoje. Ouvindo ou tá ruim ainda? Alexandre, você me ouve aí? Eu te ouço perfeitamente. Oi? Eu te ouço perfeitamente. Tá ouvindo? Eu também tô te ouvindo agora. O pessoal que tá assistindo, aqui também tá travando um pouco, não sei qual o motivo, mas tá travando. Live é assim mesmo, vai acontecer alguns probleminhas e a gente vai ajustando. Consegue ouvir aí, Alexandre? Eu te ouço. Certo. Estão ouvindo? Todo mundo bem aí? Só um segundinho. Bom, então, o professor me chamou para a gente bater um papo aí. Tema que eu acho muito pertinente. Tem alguma coisa aqui na internet? Aparentemente, aqui está tudo normal. Está travando um pouco a imagem do Alexandre. Para mim aqui, eu não sei se vocês estão vendo bem. Conseguem ver aí, pessoal? Parece que melhorou, pelo que o pessoal está escrevendo aí. Melhorou, né? Parece que sim. Tá, ok. Então vamos dar sequência aqui, senão a gente vai estabilizando. A nossa proposta aqui hoje, vocês viram pelo título aí da nossa live, a nossa proposta hoje é tentar responder, claro que é muito difícil responder isso, mas tentar responder como decidir entre recuperar ou renovar um pasto. Então, essa é a nossa proposta de discussão aqui, e por isso o convite ao Alexandre, que além de consultor, é pecuarista, né? Há muitos anos. Então, convive com o dia a dia das fazendas, em consultoria, nas fazendas da família, né? A gente convive com isso no dia a dia dentro da academia também, em produtores que a gente tem. Então, o carro de pastagem degradada é algo muito
muito normal, infelizmente, né? E talvez seja a primeira, né, a primeira discussão mais pertinente para essa proposta que a gente tem, discutir sobre o passo degradado, né? Então, a gente espera, a gente tem como objetivo falar sobre isso, e a gente espera que no final da nossa conversa aqui, a gente tenha abordado algumas coisas. A primeira é entender, diferenciar as práticas de recuperação ou renovação de patrimônios, como que um produtor ou pecuarista ou uma decisão e baseado nisso, quais as estratégias que a gente vai adotar ou que o pecuarista pode recuperar o recurso mais tarde. É isso, Alexandre? Acredito que seja isso. É isso aí. Vamos tentar responder essas perguntas, né, Rafael? Isso. Eu vou já então de cara, eu vou passar para o Alexandre aqui, a nossa primeira parte da discussão é tentar demonstrar, reforçar de novo, né? Acho que todo mundo que está acompanhando a live aqui já tem um de Dia da Pecuária. Como que você enxerga, Alexandre, o cenário da pecuária brasileira, rebanho, e Rondônia, óbvio, dentro desse contexto, e como que as pastagens, né, degradadas participam no cenário geral da nossa pecuária? Bom, o que eu vejo? A gente está passando por um momento delicado no mundo, né? Mas o setor que vai menos sofrer com tudo isso é o agronegócio. Vai ter interferência? Vai. Mas as pessoas precisam comer. E cada dia mais se fala que o Brasil é o celeiro do mundo, que a gente precisa produzir para o mundo. O rebanho nacional de 170, 160, 180 milhões de hectares. Então, nós temos um potencial muito grande. Nós realmente podemos exportar muito mais, crescer a exportação, produzir muito mais. Precisamos ter o potencial de crescer. Por enquanto não, ele só mandou um áudio falando que acompanhou a live, eu falei que eu vi ele, e aí perguntou... Eu tenho fazenda de cria produzindo assistida, que a gente dá assistência, ao redor de 14 arrobas por hectare ano. Fazenda de recria e engorda produzindo 20 arrobas por hectare ano. Mas, numa média, produzir 10 arrobas por hectare ano, cria, recria e engorda, não é um bicho de 7 cabeças. É possível produzir isso e muito mais. Então, assim, nós temos muito o que galgar, muito o que melhorar, e mercado sempre vai ter. Cada dia mais, a população é crescente, mundial, então isso vai propiciar a gente ter que entregar alimento cada dia mais, né? Então, eu acho que isso aí... E até agora que o áudio... Alô, professor? Opa, voltou aí. Tá. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Vamos lá, então. Tá. E assim, a gente tem uma realidade nacional de muitos hectares de pasto degradado, né? Nós temos muito o que melhorar ainda em questão de produzir mais nesses pastos atuais, né? Hoje dizem os especialistas que temos ao redor aí de 60% das pastagens nacional, ao redor de 100 milhões de hectares, que tem algum tipo de degradação, né? Mas desses 100 milhões, 30% ao redor de uma degradação muito avançada. Então, e o grande segredo
é não deixar degradar muito, né, para a gente tentar fazer com menos recurso melhorar os pastos. Pessoal, por algum motivo, acho que a internet está muito estável e está travando muito a imagem do Alexandre, a minha também. A minha caiu aqui de vez. Vamos tentar recuperar aqui e voltar ao raciocínio, tá? Só vamos esperar um minutinho Vamos só esperar um minutinho o Alexandre voltar. Certo? Esperar o Alexandre voltar aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. Desculpando aí o problema da internet, mas estava funcionando tudo normalmente e agora tá complicado. Só esperar o Alexandre voltar. Eu acredito que tem algum problema na internet dele lá. A minha aqui aparentemente tá ok. Caiu a do Alexandre. Tô falando com ele aqui para ele retornar e a gente tenta de novo. Só um segundinho. Obrigado por vocês terem voltado aí, gente. Vou esperar o Alexandre. A gente continua. Tô Caiu entrando de novo. E aí? Agora, aqui eu tô te ouvindo bem agora, tô te vendo bem. Beleza. O pessoal tá vendo aí, né? Eu acredito também. Dá um ok aí pra gente, pessoal, se vocês estiverem vendo, conseguindo ver e ouvir bem. Ok? Beleza? Parece que sim. Será que o pessoal escutou até onde? Vamos só dar uma retornada no raciocínio. E aí, pessoal, só para... A gente vai fazer uma contextualização, uma discussão aqui, eu e o Alexandre, tá? Um geral, digamos assim, de alguns itens que a gente acha, né, pertinente discutir. E aí, da metade para o final do tempo, aí a gente vai aqui nas perguntas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem. Vocês vão postando aí nos comentários ou vão anotando aí para colocar depois. E aí depois a gente vai discutindo e tirando as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? O Alexandre estava comentando sobre degradação de pastagens de forma geral, a importância do pasto dentro da fazenda e assim por diante, né, Alexandre? Então isso aí. Vamos retomar, vai lá. Então, o que a gente estava falando é que o país ele tem uma grande oportunidade de melhoria, né, nesse setor, né, porque nós temos muitas áreas que ainda cabem melhoria dos pastos, né, na grande maioria, para falar bem a verdade, porque mesmo os pastos não degradados, né, ainda cabe muito melhoria de manejo, né, mas o tema aqui hoje é para a gente discutir degradação e se tem que renovar ou se tem que recuperar, né? Então, eu acho que agora a gente podia ir entrando nesse bate-papo aí, né? Gente, só para fechar um contexto aqui inicial, como travou bastante, tem muita gente entrando.
A gente comentou no início o seguinte, então vamos lá. Acredito que falar da importância do pasto dentro de uma fazenda, principalmente de corte, não precisa a gente detalhar tanto assim, né? Acho que todo mundo que está aqui tem um mínimo de consciência que o pasto é o alimento mais barato, né? É um dos bens mais importantes que qualquer fazenda de pecuária tem, é o pasto. E então isso acredito que já seja básico, né? No Brasil, a gente deve ter aí 180 milhões, 170 milhões de hectares de pastagens e, infelizmente, não precisa a gente nem ver uma estatística oficial, nem precisa ler em lugar nenhum. Se a gente andando por aí, rodando por aí, a gente já percebe a quantidade de pasto degradado que a gente tem. Se a gente tiver aí 30%, 40% das nossas pastagens num estágio já de média para intensa degradação, isso já representa por baixo aí 60, 70 talvez milhões de hectares de pastagens que poderiam, né, produzir mais, né, Alexandre? Então, acredito que para fechar um pouco esse raciocínio aqui, Alexandre, pensando numa produtividade média, né, uma fazenda de média tecnologia, digamos assim, ela teria que produzir, ela teria não, mas vamos falar um indicador básico aí. Uma fazenda teria que produzir o que de arroba por hectare ano? E isso cai quanto se essa fazenda trabalhar com pasto degradado? Como que ficaria isso? Assim, uma fazenda hoje não é difícil você fazer com poucos ajustes. Uma fazenda produzir, uma fazenda de cria, recria, engorda, vamos pensar ciclo completo, né? Porque a cria ela não tem como aumentar demais a produtividade, então você, pegando uma fazenda de ciclo completo, produzir ao redor de 8 arrobas por hectare é um negócio relativamente simples de fazer, não é um absurdo de fazer. Mas o que a gente vê, a média nacional é 4, de 4 a 5. Então, daí dá para mostrar o tanto que nós estamos deficitários nisso, né? Mostra o tanto que tem potencial de melhorar, né? Então, é fácil a gente deixar de faturar, de produzir 3, 4 arrobas por hectare com degradação de pasto. Isso é tranquilo, né? Fora outras coisas, manejo, enfim, outros pilares, né? Mas degradação de pasto realmente é um negócio que... Porque 99% que o animal come é o pasto. Então, nós temos... E você falou certo, o bem maior que o pecuarista tem que ter é o pasto. E ele tem que ter um cuidado muito grande com o pasto. Porque o pasto, nós temos um problema, que não é problema, mas é uma realidade, na verdade, que nós temos um pasto, uma produção de capim nas águas e uma produção de capim na seca. Todo ano tem água e seca. E a pessoa entra a seca com muita lotação. E isso força o pasto, e aí que vem ter a necessidade de fazer, na grande maioria, recuperação ou reforma. Muitas das vezes acontece por um erro de manejo, um erro que o cara cometeu em alguns anos, e não comete. Você pode fazer isso num ano só e arrebentar? Pode, mas é mais difícil. Mas o que acontece o cara vai forçando, e aí lá na frente chega a conta, né? Ela vem, uma hora ela vem para pagar, né? Você tocou num assunto aí agora que não tem como a gente desvincular, né? Quando a gente está falando de pasto degradado, manejo, né? É o principal causador e também, ao mesmo tempo, uma das principais formas de evitar ou minimizar o processo de degradação. O que você acha sobre manejo de pasto, manejo de pastejo? Eu falo o seguinte, que manejar pasto é o bem mais precioso que você tem que ter dentro de uma fazenda. Por quê? Ele te propicia aumentar resultado e diminuir a manutenção. Porque você não desgasta demais a tua pastagem. E para isso a pessoa tem que entender e planejar. A palavra maior é planejamento. Igual agora, nós estamos hoje dia 16 de abril. Hoje,
na verdade, todo mundo tem que estar pensando já em carregar boi, tirar o máximo de gado possível de dentro das fazendas. Não esperar chegar julho, aí o preço do milho vai baixar, ele está achando, ou vai baixar, tomara que baixa, não importa, não torça, não é isso. Aí que ele vai tratar, mas o boi está lá, comendo na seca, e as outras categorias que tinham que estar ganhando peso, estão perdendo peso. Então, planejar é o começo do processo. E quando que você planeja? 6 meses antes. Então, assim, no final da seca, você tem que começar a planejar a seca do ano que vem. Hoje, nós já estamos planejando as águas do ano que vem, porque essa seca que vai vir já está planejada, a gente já sabe o que nós temos que tirar de gado, tem que estar para aliviar a fazenda, porque a produção de forragem é muito diferente. Nós temos 70% que produzem em 6 meses, 7 meses, e 30% que produzem em outros 6 meses. Então, nós temos que ter uma lotação variável dentro das fazendas, ou criar alternativa de substituição, ou com silagem, ou com confinamento, ou com sequestro, enfim, tem uma gama de alternativas. Exato. Você comentou agora sobre o planejamento, né? O manejo de pastagem de forma geral, não deixa de ser uma forma de planejamento geral da propriedade, né? Pensando que o pasto é a base ali é a base do negócio todo. O planejamento, quando a gente pensa em fazer manejo das pastagens de forma geral, isso já é começar, é o pontapé inicial do manejo, né? Você comentou agora há pouco, né? Se eu não estou enganado, que várias são os motivos que levam o pasto a degradar, né? Pasto de 10, 15, 20, 30 anos, que nunca recebeu uma correção, nunca recebeu um calcário, um adubo, né? É óbvio que isso contribui para a degradação, mas aquilo que o pecuarista faz ali no dia a dia, principalmente nessa transição de água para seca, né? Como é o nosso caso aqui, o pasto chegar na seca, numa superlotação, sem um ajuste, né? Sem ter um alimento suplementar para poder reduzir a pressão de pastejo em cima da forrageira lá no pasto. O manejo da pastagem é o principal limite entre a gente ter pastos perenes e a gente chegar a ter pastos degradados, né? Acredito que isso Com certeza. Você fez uma continha muito cedo aí, quando a gente estava trocando uma ideia, o prejuízo que o Brasil tem, né? Estava relembrando. Isso, se a gente pegar, né, que 30% das pastagens estão em estágio muito crítico de degradação, então, vamos supor que ela não está produzindo quase nada, se você puser aí vezes 8, vezes R$180, uma média nacional aí e tal, é 43 bilhões que deixa de entrar diretamente no bolso do pecuarista. Isso não é o que o Brasil perde, é o pecuarista, porque o Brasil perde muito mais, porque a indústria ela dobra esse valor, porque ela vai para o mercado, vende, né? Então, assim, é um dinheiro muito grande que vai pelo ralo, né? E aí, o pecuarista, né, que estiver assistindo a gente aí, os profissionais também, faz a conta no sítio aí, então, né? Faz a conta na fazenda. Deixa de ganhar 3, 4 arrobas, 5 arrobas, vamos pôr 5 arrobas aí, né? Deixa de ganhar 5 arrobas no ano e vê quanto você está perdendo no fim do ano se isso daí não paga. Aos pouquinhos, um piquete por ano de se renovar, né? 2 piquetes, será que não paga a conta, né? Acho que é essa a ideia que a gente tem que ter, né, Alexandre? É isso mesmo, com certeza. É por aí. Vamos passar para o nosso próximo ponto aqui. A gente falou de degradação aí e tudo mais. Alexandre, vamos deixar bem claro aí para quem está assistindo a gente, seja os nossos alunos que estão em peso aí, seja produtores, que eu já vi alguns entrando aí também. O que é recuperar e o que é renovar pasto? Vamos discutir isso aí. Então, isso. Acho que isso aí já é um grande negócio que a gente tem que realmente esclarecer, né? Renovar é realmente eu
movimentar o solo, começar de novo, né? Nascer de novo, né? Eu preciso trocar de capim? Não, eu posso voltar ao mesmo cultivar que eu tinha, isso não é problema, mas é plantar novamente, né? Isso aí é reformar, né? E recuperar, né? Uma recuperação não troca de capim obrigatoriamente, e a gente pega o capim que está lá, doente, entre aspas, eu vou pôr doente aqui, o modo de falar, né? Que ele está combalido, que ele está na enfermaria, que ele está muito rapado, né? E aí a gente começa a evoluir isso daí, né? Levantar esse capim. E aí nós temos que fazer um diagnóstico, né? Realmente, do que é mais vantagem fazer, né, Rafael? Porque, muitas das vezes, o problema, principalmente para quem está na região amazônica, o que a gente vê? Aqui nós temos muita morte do braquiarão. Então, a morte do braquiarão, aí, ela é a cigarrinha. Quando você tem cigarrinha e não está tendo morte ainda do capim, você consegue recuperar o capim, né? Combatendo cigarrinha e dando alimento para o capim. Mas quando eu tenho a morte do capim, do braquiarão, que aí eu começo a ter praga nascendo, muitas das vezes nós precisamos realmente fazer uma reforma, né? Porque eu preciso renovar o pasto. Porque aí, e muitas das vezes, a gente vê pecuarista, fornecedores, querendo pôr o mesmo capim que ele tinha. Se eu tenho que fazer uma reforma, primeiro, nós temos que procurar os cultivares que estão se adaptando melhor àquela região, né? E também evitar ter os problemas que a gente teve. A morte do braquiarão, se ela é um fungo ou não é, ou, enfim, ela é uma realidade. Não adianta eu plantar braquiarão de novo, vai morrer. Então, nós temos que, quando eu vou ter que reformar, fazer um outro capim, né? Exatamente. Acho que é interessante, né? Então, a princípio, entender bem isso. Recuperar. A gente adota algumas práticas, né, Alexandre? Isso. Nós vamos comentar isso, né? Até uma pergunta do Renato Veloso aí. Obrigado, Renato. Um abraço. Como fazer uma recuperação? Vamos discutir isso daqui a pouquinho. Deu uma travadinha aí do Alexandre, acho que agora voltou. Mas é isso, né, Alexandre? Recuperar, pegar o que está ali, tentar corrigir, tentar remediar em determinados momentos, ajustar, é isso? E renovar isso. Realmente quando a gente faz um diagnóstico, né, e percebe que o que tem ali já não vale a pena, nem técnica, nem financeiramente, querer investir em cima daquele capim, daquela pajeira que está numa condição muito, muito avançada de degradação. Seria isso, né? Então, isso mesmo. Começar tudo de novo, mexer no solo, revolver se for o caso, né? Corrigir, etc. E recuperar algumas práticas de tentar restabelecer o potencial produtivo do capim, né? E fazer com que ele tolere, tenha uma capacidade de suporte próxima daquilo que seria o máximo, né, potencial que ele teria, certo? Então, acho que isso. É o ponto principal para a gente pensar daqui para frente, porque o tema da nossa discussão é justamente isso, entendendo o que são essas duas situações, digamos assim, né? Seria a gente realmente pensar, e do ponto de vista do pecuarista, e na cabeça do pecuarista, como que ele vai tomar essa decisão, né? O professor Túlio, aí, colega nosso aqui, né? O termo reforma, né, gente, que o Alexandre comentou agora há pouco aí, o termo reforma, ele também está associado a começar tudo de novo, né? Reformar. Então, seria, você formou o capim alguns anos atrás, agora você vai reformar esse capim. Seria algo mais ou menos assim, né, Alexandre? Isso mesmo. Certo, então... Pode isso, renovar, né, novo, começar de novo, né, isso mesmo, né? E assim, como que o pecuarista, o técnico,
o produtor, ele tem que diagnosticar. Primeira coisa é ver o estande de capim, ver como, não importa a idade do capim, importa é ver se tem capim, porque muitas vezes é aquele pasto campo de futebol, né? Ele é só rapado, tem o capim, mas ele está rapado. Então, assim, se ele tem capim e ele está rapado, opa, ele é um sinal que eu não preciso mexer com o capim, eu não preciso mexer no solo, eu preciso pôr alimento para ele, né? Vedar, pôr alimento, combater alguma praga, quando eu falo, pode ser tanto inseto, tipo cigarrinha, coisa assim, ou até mesmo uma praga, ervas, né? Praga mole, por exemplo, folha larga. Não. Isso é o ponto para a gente diagnosticar. A primeira coisa é fazer uma avaliação da área, por total. Normalmente, assim, mesmo uma área que está rapada, ela vai ter algumas falhas, né? Isso é o normal da gente observar. O critério que a gente tem adotado, assim, na prática mesmo, é ao redor aí, quando a gente vê um pasto que tem ao redor de 30% de área que não tem capim, né? Buracos muito grandes, tal, que representa aí de 20% a 30%, a gente já vai colocar no radar para entrar numa reforma, né? Mas se ele tem abaixo disso, o que a gente tem priorizado é fazer uma recuperação, porque a gente tem visto que é muito mais barato eu recuperar, porque eu não envolvo muita máquina. O dinheiro que eu gastaria lá com hora máquina e tal, eu ponho isso em comida para a planta, porque ela vai agradecer muito mais. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que recuperar uma pastagem, né, reformar um pasto, é só meter a grade e jogar semente. Não é isso. Isso você faz, mas não fica bom, não fica perfeito. E não adianta, se você não pode fazer 100 hectares, faça 10, mas faça 10 bem feito. Porque senão você faz 100 mal feito, daqui 3 anos você tem que refazer. Ficou muito mais caro. Então, faz o tanto que dá para fazer bem feito, né? O que é fazer bem feito? Primeiro, né, corrigir, fazer uma análise, né, começar lá de trás, né? Você faz uma análise do solo, corrige, incorpora esse calcário se você for reformar, né? E aí, depois você entra com a semente, com o plantio, com controle de praga, né? E adubo, pôr alimento para essa planta. Então, assim, muitas vezes a gente consegue gastar um pouco de dinheiro, gastar menos dinheiro do que reformar, e eu recupero a pastagem. Primeiro, ganho tempo, porque eu faço numa velocidade muito maior. A planta já está estabelecida. Eu, com 40 dias vedado, 50 dias vedado, eu, muitas das vezes, já estou pondo gado em cima numa recuperação. Agora, numa reforma, você vai gastar aí, no mínimo, aí 90 dias. 120 dias. É o normal. Então, você perde muito tempo, né? Então, o que a gente precisa é olhar com carinho, e agora é a época de fazer isso. Agora é a hora de olhar os pastos que eu vou reformar ou que eu vou recuperar no começo das águas. Porque tanto a época de fazer reforma ou recuperação, a época ideal de começar esse processo é no começo das águas, né? É a hora certa de falar, de pensar, de agir. A hora de pensar é agora, porque aí eu vou ver fluxo de caixa, aí eu vou ver se eu tenho máquina, aí eu vou ver se eu vou ter dinheiro, quais pastos eu vou fazer, né? Porque muitas vezes é mais barato você ir recuperando os pastos que ainda estão melhores do que você sair reformando a fazenda, porque é muito caro reformar. Fazer reforma ou recuperação, a época ideal de começar esse processo é no começo das águas, né? É a hora certa de falar, de pensar, de agir. A hora de pensar é agora, porque aí eu vou ver fluxo de caixa, aí eu vou ver se eu tenho máquina,
aí eu vou ver se eu vou ter dinheiro, quais pastos eu vou fazer, né? Porque muitas vezes é mais barato você ir recuperando os pastos que ainda estão melhores do que você sair reformando a fazenda, porque é muito caro reformar. Eu fiz uma conta hoje para a gente bater um papo, uma reforma custa ao redor aí de R$2.000 o hectare para você fazer um negócio bem feito. 2.500, então, depende da variação de adubo, né, e combustível. Com certeza, isso. 2.500, né? De 2 a 2,5, com certeza. Distância que está o calcário, né? E assim, mas o calcário só pode ser... O certo do calcário não é incorporar? O certo ele aumenta a velocidade da reação, né? Porque o calcário, ele causa uma reação no solo. Então, quando você incorpora, ele vai reagir mais rápido. Mas nada impede da gente fazer ele superficial. Nada impede, ele vai andar no solo, é devagar, é melhor do que não fazer. Quando que eu tinha que ter feito? Melhor, quando que eu tinha que ter feito? O certo era ter feito no ano passado. Não entendi, Rafael, desculpa. Faz doses menores, né, em cobertura, digamos, parcelado, e aí faz esse ano de novo, né? Isso. Então, é possível recuperar, né? Agora, quando eu tenho uma área que eu estou infestada com folhas estreitas, né? Praga de folha estreita, tipo navalhão, PT, essas pragas, aí a conversa muda, porque aí, muitas das vezes, nós temos que renovar mesmo, nós temos que reformar, porque o estágio primeiro que isso aí é uma planta que não tem herbicida seletivo. Então, e aí, uma coisa que eu tenho visto acontecer e me preocupa muito, tem muita gente gastando dinheiro em reforma de pasto, e aí ele tem o problema do PT e do navalhão na área, e ele gradeia, planta o capim e nasce muito PT e navalhão de novo. E aí ele continuou com o problema. Mas por quê? Primeiro que ele fez pouca mão de grade. Normalmente esse cara fez uma em cima da outra, não deu tempo de nascer e dar outra paulada, nascer e dar outra paulada, né? O certo é a gente fazer na seca, né? Nas últimas chuvas das águas, dá a primeira mão de grade, começa a brotar, dá outra mão de grade, né? 30, 40 dias, dá outra mão de grade para você ir matando. E uma coisa que eu tenho feito, indicado aos clientes, aprendi isso no Acre, lá, e acho que é fundamental, é você usar a atrazina para segurar a sementeira depois que você plantou o capim, né? Então, quando você usa esse herbicida, você segura muito o cabeçudo, o PT, e aí você acaba tendo um pasto muito melhor, muito mais forte, com menos concorrência, né? Para você ter um pasto durando muito mais. Agora, volto a falar, não adianta nada fazer o dever de casa da reforma bem feito, ou da recuperação bem feito, e errar no manejo lá na frente. O planejamento de lotação é fundamental numa fazenda. Isso. Alexandre, eu estou percebendo aí, tem muita pergunta já, tem muita gente interagindo, e vão mandando aí, pessoal, daqui a pouco eu vou tentar recuperar aqui quando a gente passar, digamos, para discutir mais sobre as perguntas. Vamos tentar, então, nesse segundo momento, vamos tentar deixar bem claro, essa tomada de decisão, certo? Então, vamos pensar aqui, baseado em tudo que o Alexandre comentou agora com a gente, e essas experiências do dia a dia. Como que como que o pecuarista, e a gente também, né, como profissional que vai assessorar, como que a gente toma a decisão entre recuperar ou renovar? Gente, não existe uma fórmula, né, para isso. Cada fazenda, cada sítio vai ser de uma forma. Mas algumas coisas a gente precisa levar para esse diagnóstico. Então, é claro que o primeiro ponto é o estande de plantas, a participação da forrageira no pasto,
você vai... quando a gente fala em touceiras por metro, né? Isso é claro que varia. Se eu tenho um pânico, um Mombaça, por exemplo, uma touceira de Mombaça ocupa 1 metro quadrado. Se eu tenho uma braquiária, talvez já são 2. Mas independente desse número redondo, se é uma touceira, se é 2, é uma avaliação que a gente faz no pasto de forma geral e a gente vai perceber se tem muita falha, né? Quando você está dando 2 pastos dentro de um pasto, voltou? Então, vamos lá. Quando a gente está andando num pasto, né? Vamos fazer um diagnóstico num pasto. Eu dei um passo, dei o segundo passo, né? Percebi que ficou só uma touceira para trás, 1,5 touceiras, isso é um indicativo de que está bem falhado. Só que quando chega num ponto desse, né, Alexandre, planta daninha já veio, navalha, PT, cabeçudo e por aí vai. E as leguminosas também, né? As leguminosas não, mas as que não são de folha estreita, né? São plantas oportunistas. Então, essa tomada de decisão, ela vai inicialmente. Será que aquele pasto que tem ali, o que sobrou da forrageira, ela consegue se recuperar se eu ajustar a carga, se eu corrigir solo, se eu aplicar uma adubação, se porventura eu fizer um controle de planta daninha com herbicida? Aquilo que sobrou ali tem capacidade de formar um pasto novo, digamos assim, rapidamente? Esse é esse acho que é o ponto-chave. Se tem capim suficiente, se a forrageira está na área de forma que seja passível desse retorno, eu vou pensar em apenas recuperar. Agora, quando a gente vai para uma situação que o pasto está falhado, né, Alexandre, aí vamos para um outro problema de morte súbita de braquiarão, que não é súbita, né, mas morte de braquiarão. E quando se tem problema de algumas daninhas de difícil controle, aí pode até ter pasto, pode até ter massa de pasto, mas a gente precisa dar um salto, digamos, às vezes, para uma renovação mesmo, uma reforma do pasto. Então, acho que o ponto inicial seria técnico, né? Acho que seria esse, né, Alexandre? E como a gente já comentou de valores, quanto custa recuperar um pasto? Depende, né? Esse valor não existe, né, Alexandre? Mas, assim, para ter uma noção, é ao redor de 70%, de 50% a 70% de uma reforma. Isso. Então, assim, num grosso modo, aonde o cara faria, se ele tivesse dinheiro para ele fazer 100 hectares de reforma, ele poderia fazer 170, 160, 200 hectares de recuperação. Isso varia do tipo, né? Se for só um adubo que vai jogar, vai ficar mais barato. Se tiver herbicida, isso. Exato. Então, a tomada de decisão ela vai variar, claro, na parte técnica de entendimento desses fatores que a gente comentou e uma avaliação financeira, né? Financeira até que pouco que compensa. Eu acho que um ponto que, para destacar, para a gente pular para a próxima parte aqui da discussão o Alexandre deixou muito bem claro aí. Às vezes é melhor fazer bem feito 10 hectares, é melhor fazer bem feito 50, dependendo do tamanho da fazenda, do que passar uma grade de qualquer jeito, às vezes até uma grade leve, a gente vê por aí, né? Uma grade leve em cima daquele campo de futebol, que é muito comum a gente perceber, que não tem capacidade de puxar nada de baixo, de revolver nada. A curtíssimo prazo, o pecuarista, às vezes, ele se engana, né, Alexandre? Porque a gente vê aquele pasto voltando ali, bonito, verdinho, né? Mas é claro, né? Você praticamente matou aquela massa que tinha em cima e um monte de perfil novo vai brotar mesmo ali embaixo. Então, visualmente, fica bonito ali, às vezes, no começo. Mas a médio prazo, não é uma prática que vai resolver o problema, né? Ele vai postergar um pouquinho, né? É isso mesmo. Beleza. Alexandre, vamos então pro, digamos, o terceiro ponto para a gente poder daí começar a discutir as perguntas aí do pessoal.
quais as estratégias que você vê e que você recomenda e que vocês fazem de recuperar pasto apenas? Vamos primeiro nesse. Esquece renovar por enquanto. Recuperar. Certo. O que você vê como estratégia útil dia a dia no produtor? Depois que você diagnosticou que realmente a solução é recuperar, né, é possível recuperar em vez de ter que reformar, cabe ao produtor tentar fazer, igual a reforma, fazer bem feito. Não dá para fazer 100, faz 50, faz 20, faz o tanto que dá para fazer bem feito. Né? Então, a primeira coisa é fazer uma análise de solo, para a gente ter noção do... A análise de solo é igual você vai no médico, o médico manda fazer exame de sangue. É a mesma coisa. É para você ter uma noção do que você tem que fazer dentro daquela propriedade. Então, a primeira coisa é a análise de solo. E aí, depois, na grande maioria das vezes, eu não vou falar que é 100%, porque existe áreas que não precisam de calcário, mas na grande maioria das vezes, o primeiro passo é fazer um calcário. O calcário ele precisa de água para reagir. Então, a época que eu vou fazer é uma época que esteja chovendo. Precisa estar caindo, precisa ser no meio da chuva? Não. Pode ser no começo da chuva, pode ser no final da chuva. Tem que ter água. Se você fizer na seca, vai perder? Não, não vai perder, só que ele não vai dar efeito, ele só vai dar efeito depois que na hora que começa a chover. Eu, particularmente, não gosto de fazer na seca, quando não está chovendo mais, porque as primeiras chuvas costumam ser muito brutas. E aí costuma lavar. Então, é melhor esperar cair umas chuvas para ele poder chover, e aí ele já infiltra, e é o que a gente percebe. E para isso, o cara que vai jogar calcário de superfície, não tem como incorporar. Ele tem que jogar de superfície. Então, o que ele pode fazer, por exemplo, a recomendação pediu 2,5 toneladas por hectare. Talvez o melhor seria jogar, sei lá, joga 1,5 agora e joga uma lá depois, né? Faz parcelado, né? Se quiser fazer as 2,5 pode? Pode, até 2,5 até pode, mas não é o melhor. O melhor seria fazer parcelado, né? Então joga num ano 1,5, no outro ano joga outro 1,5. E aí, depois disso, no começo das águas, aí nós temos que vir com os adubos, né? Por que o calcário é adubo? Não, o calcário não é adubo. Calcário, ele, num grosso modo, no solo, ele existe alguns elementos no solo, principalmente o alumínio, que ele é tóxico para a planta. E ele segura, eu vou falar assim, genericamente, bem simples o vocabulário, ele segura, né, os nutrientes que estão no solo. Quando eu jogo o calcário neutraliza esse alumínio e faz com que solte os nutrientes para a planta. Então, isso é uma das funções do calcário. E aí, depois disso, a gente vai jogar um adubo de melhoria, não é de produção, e sim de melhorar o solo, melhorar a caixa, né? Que normalmente está ligado a fósforo e potássio. Normalmente é isso. E num segundo momento, na hora que já está estabilizada as chuvas, aí nós temos que fazer uma adubação com nitrogenado, com fonte de nitrogênio, para aumentar a produção de capim, né? Quais são as doses que a gente tem que fazer? Depende da análise que você fez lá atrás e do tanto que você quer produzir. Então, isso aí tem que fazer particularmente mesmo, análise por análise, né? Mas, assim, num grosso modo, as pessoas, na média, ao redor de 2 toneladas, 2,5 toneladas de calcário, num grosso modo, bem genérico, e ao redor aí, uns 30, 40 pontos de fósforo no solo, né? É mais ou menos isso que as pessoas, que as análises vão pedir. Feito isso, né, na hora que a gente faz essa adubação, nós temos que estar muito atento às pragas,
Porque a praga ela vai gostar desse adubo também, desse calcário que a gente jogou. Então ela vai crescer também, né? E se eu não combater as pragas, o boi vai cortar o capim e a praga vai crescer mais ainda. Então vai ficar pior. Então é importante eu combater as pragas. E uma coisa que eu observo, onde o pecuarista erra muito, ele espera a praga ficar grande para combater. Praga, a gente tem que combater ela novinha, porque ela tá mole. Qualquer cheirinho de veneno mata. Entendeu? E muitas vezes o cara espera ela tá grande, florescer para querer combater. E aí fica muito caro isso. Então nós temos que fazer isso com antecedência. Logo depois que ela começa a vir, é a hora da gente fazer, né? E isso tem que estar associado a controle, por exemplo, de cigarrinha, lagarta, né? Depende da região, depende do cultivar. Mombaça, por exemplo, os pânicos, em modo geral, a lagarta adora no começo das árvores. Ainda mais se ela for adubada, porque ela está com a folhinha nova. Cara, a lagarta adora. Nós temos que combater. Nós temos que entrar em cima com um inseticida para combater a lagarta também. Né? São coisas... Até a lagarta é muito barato de combater. Não é caro. Né? Dá mais trabalho do que dinheiro. E assim... E aí nós temos que ajustar a questão da carga. Não adianta pôr mais do que fazer o pasto suporta. E também não é bom pôr menos do que ele suporta. Porque menos também é ruim. Capim ele tem que ser podado. Capim bom é o podado, é o cortado. Né? Só que ele não pode ser cortado excessivamente e cortado pouco demais. Exatamente. Alexandre, acho que ficou bem claro o que é a recuperação, né, que a gente fala e que o pecuarista vai fazer. Então, vamos recapitular, né? Todo o processo de recuperação de pasto inicia no ajuste de carga, né? É o primeiro passo. Então, perceber que está degradado, mas está degradando, digamos assim. Mas vamos tentar recuperar. É possível recuperar? Ajusta a carga, né? Diminui a pressão de pastejo, deixa o capim respirar, digamos assim, que é o primeiro ponto. Né? Capim nenhum vai permanecer com uma pressão de pastejo muito alta, com mais animal em cima comendo do que ele aguenta. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, um estudo do solo, né? Análise de solo. O professor Will, que aí fez um comentário agora há pouco. Na terça-feira a gente até participou de uma discussão aí com o professor Fábio e o Anderson, da Unir de Valim de Moura também, que comentaram da parte física, né, nesses sistemas. Mas, a princípio, uma análise química granulométrica do solo, né, e verificar se é necessário corrigir, né, corrigir pH. Não é isso, Alexandre? Se for necessário, calcário, né? Alguns aí comentaram, né? Pode jogar 2,5 toneladas, pode jogar 1,5. Gente, a gente pode fazer uma live aqui depois só sobre calagem e pastagem, que vai ter tempo para a gente discutir. Por quê? Isso depende do solo, depende da textura do solo, depende do regime de chuva que você tem, depende, inclusive, de compactação em determinados momentos, né? Se você tem um solo um pouco mais compactado, e depende de como que está, até que ponto que está ácido o solo, né? Então, o que a gente tem observado aí, que jogar 1,5 toneladas, né, Alexandre, por hectare, fazer um parcelamento, é possível. Agora, esse valor, gente, não gravem o valor como sendo a salvação da... Isso precisa passar por uma análise, né? Tem que ter um técnico aí responsável que vai fazer uma avaliação para verificar até que ponto compensa de jogar calcário, porque existe um outro ponto aí também que se chama supercalagem, né? Se a gente aplica 2 toneladas, 2,5 toneladas num solo que precisaria disso daí, mas aplica isso em cobertura, pode ter um problema sério ali naquela parte superficial e impedir, inclusive, a absorção de fósforo, a absorção de cálcio, magnésio, interferir na relação cálcio-magnésio de uma forma muito marcante, né? Então, tomar alguns cuidados nisso daí e consultar um técnico. A gente não consegue entrar nessa discussão muito profundamente aqui agora, certo? E adubação, não é isso, Alexandre? Adubação. Fósforo, né? É mais um corretivo corretivo não.
corrigir os teores de fósforo no solo, certo? Que nas nossas condições costumam ser baixos, né? Disponibilidade muito baixa, para que a planta consiga, a partir daí, usar bem o cálcio e magnésio que foi no calcário, usar bem o potássio que você jogou no cloreto e usar bem o nitrogênio que a gente jogou na ureia. Isso são medidas de recuperação, certo? E controle de planta daninha, se tiver, né? Localmente, digamos assim. Praga, se tiver. Essas são técnicas de recuperação, certo, Alexandre? Isso aí. E para finalizar, então, a nossa discussão e ir para as perguntas, a renovação, que eu acredito que seja até mais simples de discutir, né? Como que seria uma renovação? Renovação de pasto. Nela também precisa fazer análise de solo, então em ambas as técnicas a gente precisa fazer uma análise de solo, é o exame de sangue, é conhecer o paciente, né? É fazer... E aí, nesse caso, a vantagem de você incorporar o calcário. Porque como você vai ter que mexer no solo, aí é importante incorporar ele, porque aí eu já levo ele para mais profundidade, né? Então eu vou conseguir levar ele para ele reagir mais no perfil de solo mais profundo, né? Então isso é importante usar. E aí, optar por uma semente boa. Eu tenho visto sementes puras, muito boas no mercado. Isso ajuda eu não trazer praga junto. Então, assim, existe um monte de empresa boa. Então, escolher. E, assim, uma coisa que eu vejo muito em reforma de pasto é misturar capim. No meu conceito, misturar capim não ajuda a nossa colhedeira, que é o boi, como o Fabrício Baia. Escolher entre pegar o capim B. Nós temos que dar sempre o mesmo capim para o boi. Dou opção para ele vai no que é mais gostoso. E aí eu vou forçar uma variedade e eu vou superpastejar uma e subpastejar outra. Consequentemente, lá na frente, vai ter degradação de pasto também. Quando que eu indico misturar capim? Quando, por exemplo, eu tenho uma área úmida. E aí eu quero plantar um braquiária com umidícula, para ficar umidícula, porque ela é úmida. Beleza. Aí é porque se eu plantar umidícula demora muito para formar, aí eu fico quieto. Mas planta Mombasa e MG5 junto, esses Zule com braquiarão, eu não acho isso bom, porque vai atrapalhar muito na colheita. A gente tem que pensar que eu tenho um ser vivo para colher, eu não tenho uma máquina para colher. E ele tem gosto, ele vai optar pelo que é mais gostoso, o que está mais cômodo para ele. Então, por isso também que é difícil você fazer uma reforma parcial do pasto. Exatamente. Reformar uma parte do pasto trocando o capim, normalmente vai dar errado, né? Então, e aí, nesse caso, quando você escolheu a forragem certa, plantou, o plantio, ele precisa obedecer algumas regras. A janela de plantio, o dia que você entra naquele pasto e o dia que você sai daquele pasto, plantando, tem que ser o mais curto possível. De preferência, no máximo 2 dias, para plantar o pasto. Por quê? Vai facilitar o manejo do primeiro pastejo. Se você fica 10 dias plantando um pasto, vai ter capim lá na frente. Quando ele está com 60 dias, que um está, sei lá, com 1 metro de altura e o outro, que não tem 60 dias, ele está com 40 metros de altura. E aí o gado vai preferir qual? O mais baixo, que normalmente é o lugar do solo mais fraco. E aí ele vai acabar com aquele lugar. Então, o plantio precisa ser muito rápido. Entrou, saiu, rápido, com eficiência, jogando a quantidade certa de semente. E uma outra técnica que a gente tem visto que funciona muito é passar um rolo em cima da semente.
ou a niveladora fechada. Niveladora fechada. Né? Para você enterrar logo essa semente e nascer por igual. Porque senão, você vai lá com 10 dias, você tem planta que já dá uma chave e tem plantinha nascendo ainda. Então, você está muito discrepante um pé do outro. E você tem que fazer tudo nascer igual para você poder fazer o primeiro pastejo. E aí teve gente que perguntou de como fazer a atrazina. Aí está o segredo. Quando você faz o plantio bem feito, semeia com agilidade, passa uma niveladora ou um rolo para colar a semente no solo, nasceu por igual, quando ela está com ao redor aí de 10 a 15 sementes, 10 a 15 centímetros de altura o capim, é a hora de passar a atrazina. De 10 a 20 centímetros. Passa a atrazina, que vai segurar a sementeira que está para vir ainda. Por quê? A sementeira do PT, do navalhão, ela está mais profunda. Ela vai demorar mais para nascer. E aí, na hora que ela começa a nascer, ela toma o pialo da atrazina, que vai segurar isso aí. Né? A dose que a gente tem visto fazer é ao redor de 2 litros por hectare. Essa é a dose que a gente tem visto fazer com sucesso. De 2 a 2,5 litros. E funciona muito bem. Essa experiência é muito bacana, né? O atrazina, ele pega em pós-emergência também. Pós-emergência, folha larga. Mas, né, folha larga, isso ele pega a folha estreita mais em pré, né? Então, aplica um pouquinho depois que o capim já saiu, a tendência é que ele faça um efeito no que vem depois, né? Então, é uma alternativa interessante, uma experiência interessante. Alexandre, então, assim, ó, nós temos aí mais, talvez, uns 15 minutos, no máximo, para a gente poder fechar, né, pelo horário aqui, para dar 1 hora. Na verdade, a gente já está atrasado, porque teve um... Gente, tem muita pergunta mesmo. Eu vou tentar dar uma passada aqui, tá, Alexandre? Você deve ter visto algumas por aí também. E vamos tentar comentar pelo menos um pouco, ou pelo menos algumas aqui, pode ser? Pode, vamos lá. Muita gente, obrigado, gente, por terem participado tanto aí. Infelizmente, uma questão de tempo, a gente não vai conseguir acessar ou responder todas as perguntas. Eu já vou deixar já de cara aqui uma dica, né? Sigam o Instagram aí do Alexandre. No meu Instagram também, vou fazer uma postagem lá depois. E aí vocês... ficou uma dúvida sobre essa live? Posta lá no direct, lá no Stories. E aí a gente vai respondendo para vocês no privado, pessoalmente, né? Porque falar tudo por aqui vai ser meio complicado. Teve uma série de perguntas aqui, Alexandre. Tem algumas que eu vou tentar selecionar algumas aqui e falar com vocês. Ó, teve uma pergunta aqui que eu já comentei, da parte física do solo, atrazina. Só um pouquinho aí, tá, Alexandre? Tá joia, fica tranquilo. Enquanto eu vou procurando aqui, responde essa aqui, eu acredito que seja do professor Emerson Alexandrino, do Nepral, lá da UFT. Eu vi. Você tem visto o uso de ureia protegida por aí? Em que situação que isso seria interessante, Alexandre? Na verdade, assim, eu acho que isso, principalmente quando você vai usar a ureia em algumas épocas do ano, que já não está chovendo todo dia, que não tem aquela periodicidade de chuva, né, que não chove, que você não consegue contar com a chuva muito próxima, eu acho que aí ele ajuda muito. Eu tenho visto que dá diferença. Na prática, né, eu não sei mensurar, eu não consigo mensurar. A gente, como técnico, como está no campo, eu nunca consegui mensurar. Mas isso eu até aprendi com o professor Hermes Alexandrino, ele que me ensinou isso lá atrás, e realmente ela dá diferença.
principalmente nos períodos que já começa a diminuir a chuva. Então, eu acho que ela tem um valor agregado, mas ela traz segurança no processo produtivo. Isso. Você acha que seria interessante, por exemplo, então, pensando nas fazendas que usam o diferimento, né, acompanhado de suplementação na seca, o uso da ureia protegida é uma alternativa, né? Interessante para essa aplicação nesse período. Abril para frente, na grande maioria do Brasil, teria que ser usado, você entendeu? Em alguns lugares do Brasil, acho que tem que usar até antes, né? Porque a chuva já começa a ficar mais escassa antes. Agora, aqui em Rondônia, janeiro e fevereiro, talvez não precise, né? Eu talvez tenho particularmente usado. Desculpa atrapalhar, né? Mas talvez fazer em janeiro, dezembro, é até talvez um tiro no pé, né? Se você fez a aplicação do nitrogênio, da ureia, na hora certa, depois do pastejo, para o capim precisa principalmente para estimular perfilhamento, né? Renovar perfilho na touceira. Claro, né? Se você tem uma fazenda muito grande e a sua eficiência de aplicação é pequena, você tem que aplicar nos horários mais quentes do dia, né, com sol, aí talvez ela seja uma opção. Mas se você conseguir controlar o horário de aplicação, né, mais à tardezinha, o solo com umidade, é melhor até jogar uma ureia normal para o capim, obviamente, aproveitar mais rápido, né? Isso, e é muito mais barato, né? Mas é uma ferramenta que nós temos e que tem ajudado muito. O Renato Veloso comentou alguma coisa, Alexandre, sobre posso reformar 30% e recuperar os outros 70%? Como que isso encaixa naquilo que você falou sobre parcelar, né? No mesmo pasto, é aquilo que eu comentei. Eu acho muito complicado a gente fazer quando a gente vai trocar de capim. Se eu não for trocar de capim, por exemplo, é um lugar que eu tenho mombaça, vamos supor, estou chutando aqui, e ele tem lá, e tem uma parte lá que não nasceu direito, ou já morreu, sei lá, alguma coisa lá, você quer recuperar uma parte. Se você introduzir novamente o mombaça, é possível. Só que nós temos que tomar cuidado com o primeiro pastejo. Os 2 primeiros pastejos é o segredo da vida do capim. Em qualquer coisa, numa reforma, em qualquer coisa não, sempre na reforma. Os 2 primeiros pastejos, para mim, é crucial. Porque se você erra na mão, né, a mão que eu falo é a quantidade de lotação que você põe, você rebenta com o teu pasto. Então, por exemplo, se você reformou 30%, né, e os outros 70%, você só recuperou, deu uma adubada e tal. Bom, primeira coisa, que talvez valeria a pena, era fazer uma cerca provisória elétrica para separar um piquete do outro. Que aí você põe o gado para comer o que você reformou primeiro, quando está no ponto, o gado só come aquele, e depois você põe o gado no que você não reformou e não deixa o gado entrar onde foi reformado. Porque se você solta o gado onde tem os 2 capins, o gado só vai ficar no novinho, porque ele está muito mais baixo e não está passado. Uma outra alternativa de fazer, não, eu não quero fazer cerca. Existe uma outra alternativa. Qual seria? 20 dias antes de pôr o gado no pasto que começou, eu roço o pasto que eu recuperei com a roçadeira. Porque aí ele vai estar no mesmo estágio, mais ou menos, do que você reformou. Consegui ser claro, Rafael? Sim, conseguiu, com certeza. Eu acho que a via de pensamento é essa mesmo. Teve uma pergunta aqui para cima, eu estou lutando aqui, tentando achar, Saulo, eu acho, comentou sobre... Só um pouquinho aqui. Quando a gente tem falhas no capim, certo? Então, isso é passível de uma recuperação, né, Alexandre? Eu percebo falha. Então, ele cita aqui o Saulo, né? Cita aqui o Mombaça, por exemplo. Como tem sido feito fazer isso só nessas falhas? Eu percebo que falhou um pouco. E aí eu vou mais longe na pergunta. Tem uma pergunta aqui para baixo de... Alguém também fez algum comentário aqui. Desculpa, gente, eu não vou lembrar o nome certinho. Mas eu posso usar
um capim diferente, ou colocar, às vezes, uma leguminosa, recuperar uma falha dessa que tem no meio do pasto, às vezes até por morte, né? Morte da braquiária. Como que vocês têm trabalhado isso quando são falhas dentro do pasto, como um processo de recuperação? Assim, o que eu tenho visto é o seguinte, eu já tentei recuperar pasto, parte dos pastos. Isso é um problemão. Então, eu prefiro esperar, eu vou atacando os outros pastos e vou esperando, na hora que eu tenho ao redor de 30% que já está falhado, está com praga, aí eu venho e faço uma reforma geral, entendeu? E aí eu troco de capim. Pessoal, a gente caiu. O Instagram foi meio leiro aqui com a gente. Caiu Alexandre, aqui. O meu despenca. Pois é, ela foi. O Instagram acho que deu uma trairada com a gente, porque apareceu aqui que faltava 40 segundos antes, mas caiu antes de zerar. Não sei o que aconteceu. Vamos deixar o pessoal retornar, Alexandre. Como também o tempo já está passando, a gente só faz um fechamento, pode ser? Pode, tranquilo. Eu estou por conta, meu patrão. Deixa só o pessoal retornar aí um pouquinho para ninguém ficar depois perdido no que a gente estava falando, tá? Pessoal, agora que eu vi, com 1 hora acaba. 1 hora encerra. Só que ele avisou aqui que faltava 40 e poucos segundos e aí caiu de uma vez. Não sei o que aconteceu. Hoje tá difícil, hein? A gente tá... O pessoal que tá assistindo aí tá de parabéns, porque tem que estar bem querendo ouvir a gente falar mesmo. Tá querendo, já deu bastante problema aí de conexão. Gente, então, vamos... caiu aqui caiu a live, né? Acho que completou 1 hora. Então, a gente vai só fazer um fechamento aqui, tá, gente? Por conta do horário, também para não prender muito vocês aqui. O Alexandre também, obviamente, né? Tem os seus compromissos. Aí, o que a gente vai fazer? Tem uma série de perguntas que vocês fizeram e como caiu, eu não tenho mais acesso às perguntas, certo? E o Alexandre também não. Uma que até foi o Emerson que pôs, que eu acho muito bacana, e vale a pena falar que a gente não falou ainda, Rafael, gostaria só de falar um pouquinho, é o seguinte, quando que nós temos que fazer o primeiro pastejo? Isso é fundamental. O primeiro pastejo ele não pode ser muito tarde, não pode estar com o pasto passado. O pasto ele tem que estar no ponto. E o que é importante? Eu pôr bastante gado dentro, leve, então assim, uma bezerrada leve, e ponho bastante para ficar o menor tempo possível. Que ele vai lá e ele ponteia, corta as pontas, tudo e sai. Porque quando eu corto as pontas, eu faço perfilhar o capim. E aí sim eu faço toceira, eu faço ter um capim forte. Então, não pode... eu vou deixar a semente... Esquece. Isso aí é o maior prejuízo que você está fazendo. Você está jogando uma palha que vai comer teu nitrogênio no primeiro momento, vai demorar muito mais para poder voltar esse capim. E aí boi derruba, boi come só por volta. Por exemplo, um pasto que você adubou, calcariou, normalmente com 60 dias, entre 45 e 70 dias. Oi? Tá travando a sua imagem. Oi? Tá travando a minha? Agora eu tô vendo. Beleza. Agora eu tô. Pode mandar bala.
Não, então, é isso. O pastejo, o primeiro pastejo é muito importante. Não pode forçar e não pode errar a hora de colocar, né? Normalmente, aí, na hora que ele está aí com seus 40, 50 centímetros de altura, tem que entrar com bastante bezerro dentro para ele pontear, tira fora, e aí ele vai perfilhar, e aí fica o capim fica forte. Alexandre, eu lembro dessa pergunta que eu li. Se eu puder até complementar, né? Claro. É interessante também, e aí, né, novamente, pessoal, a gente vai ficar disponível aí depois no privado, nos stories, para vocês mandarem as perguntas, a gente ir socializando, tá? Mas seria muito interessante guardar um pouquinho da ureia, né, na formação, para jogar justamente depois do primeiro pastejo, né? Então, você coloca muito animal, pouco tempo, como você falou, tira os animais, deixa o capim recuperar um pouco e joga um pouquinho da ureia. O que é um pouquinho, né? 50 quilos de ureia, que vai dar aí 20, 25 quilos de N, né? Joga-se um pouquinho de ureia depois desse primeiro pastejo. Aí, realmente, né, vai ter o solo estando corrigido com fósforo e tudo mais, e estimular bem o perfilhamento, né? Eu acho que essa é uma outra tática interessante da gente usar também, tá? Teve uma pergunta agora, alguém, eu acredito que seja aqui um produtor, né? Nelson Vando Queiroz. Seu Nelson, como escolher a pastagem correta? Ó, nós vamos ter uma live aqui na terça-feira, na outra semana, né, com inclusive o professor Túlio, que é um professor colega nosso aqui do Instituto, e a gente vai debater justamente sobre isso. Como que a gente escolhe o tipo de colocar no pasto, né? Vou pôr um braquiarão, vou pôr um capim desses novos aí, um híbrido ou coisa do tipo. Nós vamos falar sobre isso, fica de olho aí nas lives que a gente vai fazer. Pessoal, e assim, essa escolha está muito ligada ao tipo, o perfil do produtor. Além da questão de solo e tal, mas tem o perfil, né, de manejo, né? Mas eu acho que isso cabe uma live inteira para discutir isso aí, é verdade. Exato, o perfil de manejo, o tipo de animal, o investimento que você pretende dar, a condição do solo, né, também, que vai suportar. Então, a gente vai fazer uma live, o Túlio lembrou aí, dia 30 de abril, vai ser especificamente sobre isso. Então, já marca na agenda aí. Pessoal, ó, gente, todo mundo tem compromisso aí, então a gente vai, vamos caminhar aqui para o encerramento e só tentar deixar um negócio bem claro aqui. Se você resolver renovar, né, Alexandre? Recuperar, desculpa, um pasto, você tem que pensar, agora, nós estamos em abril, você tem que coletar amostra de solo, né? Mandar para o laboratório, um cronogramazinho aí, né? Inicinho da chuva, certo? Choveu aí 80 milímetros, mais ou menos, no comecinho da chuva, isso é variável, agosto, setembro, faz o calcário, né? Mexe no solo, semeia o capim. Não é isso, Alexandre? Lá para meados de janeiro, você está com pasto para dar o primeiro pastejo, né? Pensando numa renovação. Isso. Lá para fevereiro, esse pasto já está rebrotando depois dos primeiros pastejos aí, né? Você entra na seca do outro ano com esse pasto já renovado, não vou falar 100%, mas um pasto já estável. Concorda, Alexandre? É mais ou menos isso, né? Agora uma recuperação, só para uma recuperação, né, Alexandre? O ideal também é começar a trabalhar com essa recuperação no início das águas, né? Tirar solo agora, né? Isso, coletar solo. Exato, análise para aplicar as técnicas quando começa a chover, que o pasto vai estar, né? O pasto vai estar também numa condição melhor. Vai fazer um herbicida em planta daninha, tem que ter chuva, né? Tem que ter condição de chuva e sol. Então, você vai fazer o manejo de planta daninha, você vai entrar com adubação, você vai entrar com a correção, sempre no início do período das águas, né? Acho que essa ideia a gente precisa sair daqui mais ou menos com isso na cabeça, né? Pode comentar, Alexandre, que você ia comentar? É isso mesmo, né? E o que nos meus clientes, eu costumo colocar uma meta, que o capim ele tem que estar plantado até dia 30 de novembro. Até dia 30 de novembro nós temos que ter terminado a planta. Porque aí
Porque se você entra dezembro para dentro, aí chove demais, trator não anda, não sei o quê, o solo esfria, não vai. Então, 30 de novembro. Deu uma travadinha no vídeo do Alexandre, mas acho que deve estar voltando aí. Aí, voltou. 30 de novembro, né, Alexandre? E só para Isso, é a data. Fazendo um comparativo, né? Se você vai entrar com semeadura até meados para final de novembro, você tem que ter feito uma calagem, por exemplo, lá em meados de setembro, né? 45 dias antes, você já está com tudo isso na mão. Uma coisa que é legal sair daqui, né? Bem ciente. Você está pensando em renovar pasto, você não vai coletar a amostra de solo em setembro, você vai coletar a amostra de solo agora. Essa transição. Agora. Então ainda tem chuva, o solo está um pouco úmido, você consegue coletar solo com mais facilidade. E aí você tem de abril, né, até setembro para consultar o técnico, fazer recomendação de calcário, comprar o calcário chegar na fazenda, ver maquinário, aluguel para fazer, não é isso, Alexandre? Cotar as coisas, ver, pensar, planejar, é isso aí. Exatamente. Então esse planejamento entre recuperar e renovar é importante, né? Sempre lembrando que renovar, né, Alexandre, é um processo mais complexo, digamos assim, né? Envolve mais coisas, envolve coisas que não são só dentro da fazenda, né? Se você não tem maquinário, você vai ter que articular para alugar, para arrendar. Naquele dia que precisaria estar ali, né? E às vezes você pode não estar, você tem que entrar numa fila de quem aluga, de quem terceiriza o serviço, né? Então é importante ter o planejamento realmente com bastante antecedência para que você minimize esses custos que às vezes você nem imaginou. Então, a renovação de pasto, como a gente comentou lá no começo, né? Algo aí de 1.800, 2.500 num hectare. Isso bem planejado, né, Alexandre? Se você deixar tudo para a última hora, se você for comprar calcário em cima da hora, semente em cima da hora, semente tá caro, né? Esse custo muito provavelmente aumenta, né, Alexandre? Com certeza. Alexandre, então, mas isso aí. Para a gente finalizar, dá um depoimento em geral sobre esse assunto para a gente caminhar para o finalzinho. Não, é isso aí. É planejamento. Eu acho que a palavra é planejamento, né? E manejo. Acho que são essas duas palavras aí, né? Eu acho que se a pessoa planeja e consegue ir executando e ajustando o teu planejamento, porque o planejamento muda, é isso mesmo, tá tudo bem, e vamos embora, né? Fico à disposição. Eu resido em Pimenta Bueno, mas rodo Rondônia e estou à disposição. Estou no Instagram, estou no Face. Fiquem à vontade aí para a gente conversar. Sou extremamente adepto a compartilhar. Eu não seguro nada para mim. Tudo que eu sei, eu quero passar para os outros, porque é assim que a gente aprende mais. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Tá bom? E fiquem à vontade. E obrigado pela oportunidade, professor. Obrigado mesmo pelo convite, é uma honra. E estamos aí, disponível. E, Túlio, eu não falei nada, não. Eu não falei nada sobre escolher capim. Eu só dei um beliscãozinho para aguçar o povo a vir na live. Alexandre, eu que agradeço. É uma honra, na verdade, poder compartilhar a tela aqui com você nesse momento, pela toda a capacidade técnica que você tem e a família inteira, né? Já mando um abraço para todo mundo aí. São pessoas que são referência aqui para a gente no estado e no Brasil inteiro. Então, eu que agradeço por você ter aceitado o convite, por você ter aceitado participar aqui da primeira live, né, que eu fiz. Agradeço mesmo por compartilhar. Pelo pouco que eu conheço, que a gente conhece de você, é mais ou menos isso mesmo. Você é um cara muito aberto, que passa as informações e acho que isso é nítido aí na família de vocês, né? Repassar tudo que vocês sabem, todas as experiências que vocês têm.
E eu acredito nisso também, eu acho que eu penso muito parecido disso nesse contexto. Eu acho que a gente precisa sempre, o pouco que a gente sabe, né, o muito pouco que a gente sabe, na verdade, a gente precisa repassar para quem tiver a fim de aprender e de receber essas informações. Sejam os nossos alunos, não é isso? Sejam os profissionais, sejam os produtores, que a quantidade enorme que participou aqui com a gente hoje. Então, obrigado de novo, obrigado por participar. E agradeço a todos que participaram, viu, gente? Obrigado por vocês terem ficado aí, mesmo com... Obrigado mesmo. Caíram, voltando. Caiu várias vezes e voltou e acabou, e vocês ficaram aí. A gente chegou aí nos picos de beirando 200 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, hoje está um dia concorrido. Com a gente é porque vocês realmente acreditam um pouco naquilo que a gente fala, né, Alexandre? Então, isso aí. Queria agradecer a todo mundo mesmo e agradecer especialmente a você por ter participado. E para finalizar, gente, ó, eu vou postar um stories daqui a pouco, colocando pergunta lá, e aí tudo que a gente não respondeu, eu já peço desculpa, tá, pessoal, por não ter respondido, caiu várias vezes a live, a gente perdeu as perguntas de vocês, então manda lá no privado e com certeza, à medida que der o tempo, a gente vai respondendo isso para vocês e compartilhando com todo mundo, tá? Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Túlio, que participou, o Wilke, a Isis entrou aí agora há pouco, né? Acho que o João... A Isis acompanhou tudo. Desde o começo ela tá aí. O Joãozinho, acho que entrou aí também, Ermita. Joãozinho, meu irmão. Exato. E todos os outros, tá, pessoal? A gente vai ser injusto se citar o nome de alguns aqui. Isso, é verdade. Obrigado por todo mundo que participou. E vão ter várias lives, tá, pessoal? Acompanha no perfil aí a divulgação. E essa live aqui com o Alexandre, eu vou tentar salvar aqui e vou tentar postar ela tanto no Instagram e disponibilizar depois pelo YouTube também. É só continuar acompanhando aí a gente no Instagram que a gente vai postando outras informações, tá? Muito obrigado, Alexandre. Vamos dar um tchau pra galera aí e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu. Um abraço. Um abração. Até mais.